Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes, e minhas honrosas, valorosas e preciosas ouvintes, mulheres, jovens e meninas. Quero compartilhar convosco, neste precioso dia, 15 de outubro de 2024, terça-feira, precisamente às 9h42, a maravilhosa leitura da Santa e Gloriosa Palavra de Deus, patenteada no livro de Ruth. Gostaria de narrar, então, a leitura dessa linda passagem bíblica. É muito edificante para as nossas vidas, principalmente de nós mulheres, a qual narra a história de duas mulheres, Noemi e Ruth, sogra e nora. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, e frateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram, e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vós sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque soubera demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite eu tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver,
se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Bem depois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Aleluia, glórias a Deus. Amém. Esta passagem bíblica, meus prezados e valorosos ouvintes, minhas virtuosas, honrosas, valorosas ouvintes, mulheres, jovens, meninas, mulheres de Deus, servas do Senhor Deus, ela edifica muito as nossas vidas, como mulheres, como esposas, como noras, sogras, futuras jovens que pretendem contrair matrimônio e vão ter uma família, vão ter uma sogra. Mostra aqui um exemplo de sororidade entre duas mulheres, um amor, um cuidado, uma unidade mesmo em amor. De nora e sogra, Noemi e Ruth. Noemi é uma hebreia da terra de Belém de Judá e Ruth é moabita da terra de Moabe. Ruth, cujo nome significa vistosa, Ruth. Essa nora que vai ser protagonista dessa história junto com a sua sogra. E essa história, livro de Ruth, depois vocês podem meditar, que vai edificar muito vossas vidas. Tem 4 capítulos, não é? E essa história aqui, ela, para o nosso livro espiritual, ela é muito rica, muito sábia. E vai nos edificar contra o amor, a unidade, a cuidado, o zelo, a fidelidade entre duas mulheres, não é? Sogra e nora. E quando eu era mais jovem, eu gostava muito, tinha um hino, Ruth, e época de adolescência, eu ia nos casamentos, e quando cantavam esse hino, assim, quando estavam para receber as alianças estavam ali recebendo a bênção, o casal ia ser abençoado, aquela oração, cantavam esse hino, o coral cantava, eu falava, um dia quando casar vai cantar essa música, Ruth, né? Então, muito conhecido no meio evangélico esse hino, os coros sacros. Hoje muitas denominações não cantam mais, a gente queria tanto ouvir esse hino novamente, o coro cantar, muito linda. E o que fala, um versículo que se vai se ater com essa música, que vai ser lido em diante, que edifica muitas nossas vidas. Mas meditem depois, quando vocês tiverem um tempo, nessa passagem bíblica, livro de Ruth, são 4 capítulos, e que vai falar depois, no 4º capítulo, que dessa descendência de Ruth veio o rei Davi e o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Por essa linhagem de Ruth veio o Senhor Jesus. A árvore genealógica dele
está nessa linhagem. E o versículo 1 agora, mas nós vamos me ater apenas no capítulo 1, até o versículo 22, que o Senhor quer falar conosco, falou muito com a minha vida, essa madrugada toda, essa pela manhã, edificando a minha vida e me exortando quanto ao cuidado, ao amor que devemos ter para com a nossa família, as mulheres da nossa casa, né, nossas filhas, o cuidado com a nossa família, com a nossa sogra, com as nossas noras. Esse cuidado devido do Senhor, essa fidelidade, e nós estarmos intercedendo sempre, rogando ao Senhor nosso Deus por essas preciosas vidas, mulheres dignas, valorosas, as mulheres das nossas famílias, as mulheres da igreja. E por fim, a mãe igreja que nos confere pela palavra do Senhor Deus. E no versículo 1 começa, né? Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. E o povo de Deus, Deus mandou fome na terra. E essa fome, que é a espada do Senhor, sobreveio também sobre Belém de Judá, o povo de Deus. E Noemi era uma serva do Deus vivo, era uma mulher fiel a Deus, de Belém de Judá. E houve fome na terra. Olha, e seria até um contraponto, porque ela veio de Belém de Judá. Belém significa casa do pão. E Deus mandou a fome na terra. E sobre Israel, que era julgado por juízes. Assim, pensando, assim, não poderia acontecer isso, esses infortúnios, né? A fome. Mas dentro da vontade soberana, sua permissiva, quando Deus quer tratar, Ele manda a fome na terra, e até tendo juízes julgando aquele povo. Porque se é juiz, a lei é tudo, se cumpre tudo, né? Tudo se cumpre, a parte administrativa não pode faltar nada, tem alguém ali, mas Deus estava tratando, mandou a fome na terra, já para tratar com o povo dele. E o esposo de Noemi, esse homem que se chamava Elimeleque, no versículo 2 fala, esse homem que se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi, e os 2 filhos que se chamavam Malom e Quilion, e Frateu de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Olha, eles foram para Moabe, a terra de Moabe, dos Moabitas. E que maravilha, que não tinha guerra. Aqui a Bíblia não fala. Então que você poderia entrar num outro país, se abrigar lá, porque lá tinha pão, tinha alimento. Qual que é a motivação que faz com que uma pessoa peregrine para um outro lugar, né? Que saia da sua terra, que peça, que se vai se refugiar em outro país, que não era o caso deles aqui, dessa família de Noemi. Eles foram em busca de pão, porque em Belém de Judá, que Belém é a casa de pão, não tinha pão. Então foram para Moabe, que era uma terra que cultuava outros deuses. Ali tinha pão, Deus permitiu. E muitos que fazem isso saem dos seus países, se refugiam em outros, passam por muitas coisas, sujeitos a violências, a naufrágio, tudo em busca de segurança, fugindo de guerras civis e de outras perseguições, né, religiosas. Então, buscam refúgio, né, e nossa terra, Brasil, é bem abençoada e acolhe esses refugiados e abriga eles. E aqui eles têm o pão, o alimento, e muitas ONGs, muitas instituições acabam ajudando esses refugiados. Mas aqui no caso, Elimeleque e sua mulher Noemi, os 2 filhos, ficaram em Moabe.
e ficou ali com seus 2 filhos. E o que fala, depois que o marido dela morreu, de Noemi, ela ficou viúva. Morreu, no versículo 13, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou viúva, porém com seus 2 filhos. E os 2 filhos dela se casaram com mulheres moabitas, estavam lá, não é? E o nome de uma das mulheres era Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E Deus aprova aqui que essas meninas não tiveram filhos herdeiros. Então os 2 não tiveram filho com as meninas, as moabitas. Porque em seguida no versículo 5 fala, morreram também ambos, eles morreram, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Ora, Noemi estava sob uma prova agora, viúva, e agora Deus levou seus 2 filhos. Então ela estava desamparada, desassistida, assim, socialmente, o marido e sem os filhos dela, os 2 filhos, os homens da casa, os provedores. Mas o Senhor permitiu que ficasse com elas ainda as 2 noras, Ruth e Orfa. E ficaram, o quadro social, a circunstância ficou essa: 3 mulheres viúvas, Noemi, a serva de Deus fiel, e as 2 moabitas, as 2. 2 mulheres perderam seus esposos, não tinham filhos, e se juntaram com a sogra, que estava com aquela dor. Cada um mensura a sua dor, não é imensurável da perda, do luto. Mas Noemi estava com o agravante, Deus levou o marido e os 2 filhos. Ela estava com o pesar maior, o luto aqui foi seguida, não é? E ela tinha talvez aquela esperança de ter família, netos, e ela tinha essa esperança. Os filhos casaram, ainda que não estava em Belém de Judá, ainda que estava em Moab, em terra estranha, mas ali que ela foi acolhida, ali que a família ficou abrigada, teve pão, e agora se vê desamparada, sem o marido e os 2 filhos. Então ela recebeu uma notícia lá em Moab que Deus voltou a abençoar a terra dos hebreus, Belém de Judá, que Deus lembrou do seu povo dando-lhe pão. No versículo 6 fala, então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moab, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então ficaram as 3 viúvas, uma tinha a outra ali. E fala isso certo, saiu, pois ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Porém, Noemi fala no versículo 8, disse-lhes Noemi, ide e voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. E nessa despedida, ela, já presumindo que iria se separar das noras, ela fez essa oração, intercedeu pela vida das meninas e agradeceu, dizendo, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. Ela abençoou as meninas, reconheceu que foram boas noras, que elas usaram de benevolência com os filhos e com ela. Porque quando as noras chegaram, casaram com os filhos de Noemi, ela já era viúva. Então, as meninas se deram bem com a sogra, não é? Elas se afeiçoaram com a sogra, cuidaram dela. Onde muitos lares, às vezes, não tem essa união entre nora e sogra, entre sogro e genro, ou, por vezes, por causa de uma e de outra, acaba havendo divisão na casa, né? E a casa dividida, ela não subsiste, né? E a mulher sabe edifica a casa dela.
Então, essa união que precisa ter tão necessária se pai, sogra, nora, numa família, é necessário, é benéfica, é do Senhor Deus essa bênção, essa união, principalmente no meio do povo de Deus. E aqui ela continua, né, na assertiva: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Não é? Ela desejou que elas tomassem a vida delas, né, e que elas fossem felizes, abençoou elas, desejou bem para elas, porque tinha amor pelas noras, porque Deus tirou os 2 filhos, mas as noras também são filhas, né? Acaba sendo filha da sogra, porque tem-se a esperança que dali vai vir a descendência. Então, as noras são filhas, como os genros são filhos também. E elas, porém, choraram em alta voz, choraram. E no 10 lhe disseram: não, nós iremos contigo ao teu povo. Elas estavam decididas ir com Noemi de volta a Belém de Judá. Quanto a essa motivação, intenção do coração delas, só Deus sabia quem que estava com a intenção sincera. Só Deus, que sondando o coração, poderia saber. E Deus que tinha um propósito nesse luto e nesse aparentemente solidão, abandono social aqui, que estava 3 viúvas. Deus tinha um propósito ali, Deus estava cuidando, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, estão sob o seu propósito, diz a palavra do Senhor. E ele tinha propósito com a serva de Deus aqui, Noemi, né, que ela era serva fiel, conhecia o Deus de Israel, conhecia o Deus vivo, ela servia esse Deus em fidelidade. Ela estava na prova, mas estava ali abençoando as noras, queria o melhor para elas, estava com esse cuidado, assim, como sabia que a melhor coisa que elas poderiam era voltar de volta para as famílias delas, ou casarem de novo, restituir a vida delas, não é? Porque eram jovens. E no 11 ela fala: porém Noemi diz: voltai, minhas filhas. Olha, tem elas como filhas, noras como filhas. Que bênção, não é? As noras não são inimigas, né? Os genros são inimigos, são nossas filhas. Temos pedir a Deus para que cuidemos delas como filhas nossas, porque elas estão cuidando dos nossos filhos, não é? Casado com nossos filhos. E devemos interceder sempre pelas noras, pelos genros, pela família, nossa família. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vocês sejam por maridos? Né? Aí ele insiste para elas: torna minhas filhas. Ela insta elas quanto a isso, exorta-as, dá uma ordem: tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido, né? Ela põe os argumentos dela aqui e fala, né, que ainda que ela tivesse esperança até ela casar-se novamente, até engravidar e esses filhos crescerem, então seria desproporcional, não iria atingir a idade das noras agora, e estaria abstendo as noras de ter o futuro, de unir, contrair outro matrimônio, unir a vida delas. E ela dá esse argumento para as noras, apresenta os argumentos dela convincentes, né, justos, porém as meninas estavam assim, redundantes, não é? E no 13 ela fala: espera, Luís, até que viesse a ser grandes, abster-vos, eis de tomares marido? Não, filhas minhas, o carinho que ela tinha pelas noras, não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Olha, ela achava que Deus estava pesando a mão sobre ela, aquela amargura da alma dela, aquela angústia, e ela estava se sentindo mais culpada, porque se ela pedisse para as meninas ficarem com ela, ela estava aprisionando as meninas, e assim, egoisticamente, talvez ela estivesse pensando: eu estou querendo que elas fiquem comigo
e estou impedindo elas, estou sendo um óbice na vida delas, para que elas construam a vida delas. São jovens, que elas possam casar de novo e sejam alegres mães e filhos. Não é? Então ela insistiu que se elas continuassem com ela, o pesar dela iria aumentar, porque as meninas iriam estar atreladas a ela por pena, porque ela estava só, sem marido, e tinha os 2 filhos, os 3 provedores dela, de Noemi. Então elas choraram de novo. Aí órfã, né, que o Senhor já sabia qual a intenção do coração dela, talvez tivesse com aquela pena da sogra, se apiedou da situação dela, não é? Com medo de deixá-la, aí órfã entendeu, e esse argumento de Noemi até facilitou a decisão dela. E com um beijo ela se despediu da sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Ao propósito do Senhor, o cuidado que ele já tinha o propósito de guardar a viúva, a Noemi, a tua serva fiel, e guardar Ruth, a outra nora. O propósito do Senhor era com as 2, Noemi e Ruth. Porém, Ruth se apegou a ela. Não é? E no versículo 15, disse Noemi: eis que tua cunhada, ou concunhada, algumas traduções falam, voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse Noemi, instou ela, para que ela faça companhia para tua cunhada, concunhada. Ela já voltou, volta, não é? Eu tenho um outro povo, um outro Deus, eu vou para a minha terra, né? E Ruth ficou quieta ali. Aí, no versículo 16, bem, uma das petições mais lindas da Bíblia, uma das, né? Todas petições, orações e clamores, mas esse de Ruth vem de uma devoção, um cuidado, um amor aqui é genuíno, de um coração piedoso, né? Porque todo dom perfeito vem do Senhor alto, vem do alto, do Pai das luzes, onde não há nenhuma variação. E esse dom do amor, Ruth já tinha, e Ruth era uma moabita. Moabe cultuava outros deuses, não é? E quem ficou com a serva de Deus, Noemi, serva do Deus vivo, mulher fiel, de Belém de Judá, foi uma estrangeira, Ruth, a moabita. E ela disse, essa passagem linda da Bíblia, essa oração que depois fizeram um hino, né? Cântico de Ruth. E ela vem aqui, Ruth fala para a sogra. Essa declaração de amor, de devoção, de amor verdadeiro, o ágape. O amor que não é o eros, paixão, carne. O amor ágape, verdadeiro. Só Deus coloca naquele coração nobre, né? A caridade, a suprema caridade, o amor, piedade, de uma pessoa piedosa, que se apegou. Como que ela vai ficar sozinha? Como que ela vai ficar? Ela não viu o interesse dela. Eu tenho minha família, mas quem vai cuidar dela? Quem vai botar para ela de Belém nessa estrada sozinha? Ruth se apegou com ela e disse, não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem me aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Glórias a Deus. Que argumento, que sustentação oral. Não tem réplica, não tem tréplica diante de uma petição dessa, petição de amor. Glórias a Deus. Que amor, né? Devotado a sogra, a uma mulher. Que caridade,
ela tinha um dom de amor, piedosa. Eu vou cuidar de você, né? Eu preciso cuidar de você. Eu falo, nessa sustentação, nessa petição, não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Glórias a Deus. Que amor, que devoção, que fidelidade. Ela ia com a sogra, onde quer que a sogra fosse. Onde a sogra pousasse, ela iria pousar ali. Não importava o lugar, né? Era aquilo assim, se você está com pão, eu fico com você. Se você está na fome, estou com você. Se você está enfermo, eu estarei contigo. Eu fico com você do seu lado, né? E se a morte chegar, estou aqui, né? Faça-me, o Senhor, o que bem lhe prover, se outra coisa, se não seja a morte, me separar de ti, né? E vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida, ela estava resoluta a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. E aqui é o cuidado do Senhor Deus, já provendo para Noemi e Ruth, não é? Como está no Salmo 146, que relata o cuidado do Senhor. Aqui, o cuidado, o amor de Deus estava todo em Ruth para com a sogra Noemi, a mulher fiel do Senhor. No Salmo 146 fala, do versículo 7 ao 9, eu vou ler, quando diz, o que faz justiça aos oprimidos. Salmo 146, versículo 7. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva. Aqui o Senhor fazendo a justiça ao oprimido, né? O que dá pão aos famintos, o Senhor Deus que alimentou a Noemi com a sua família, o marido e os 2 filhos, ainda que o Senhor levou na terra de Moabe, onde tinha pão, e ouviu falar que voltou o pão em Israel, em Belém de Judá. Ela voltou, a motivação, o sustento da família, o pão, para o sustento da vida, o alimento. E o Senhor proveu, não deixou o povo dele faminto, porque o Senhor cuida do pobre e do necessitado, como Davi fala, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O Senhor cuidou de Noemi e agora de Ruth, a moabita, que escolheu ficar ao lado da sogra. Deus estava provendo aqui o amparo, o socorro, né? O socorro chegou, né, para essas duas. Elas não iriam ficar, Deus não ia despedir elas vazias. Os provedores haviam falecido, o marido de Noemi e o marido de Ruth. Noemi estava sem o marido, os 2 filhos, 3 provedores, 3 homens, cabeça da casa. E Deus proveu aqui, não deixou elas sós. São mulheres, como vão manter na sociedade mulheres só, naquela época, então, muito mais difícil. E aqui fala, o Senhor solta os encarcerados financeiramente, os encarcerados desempregados, os encarcerados de não ter mais portas abertas, estarem refém de uma situação de vulnerabilidade social, como as viúvas, estão encarceradas, não tem um provedor. O Senhor solta. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo. O amor dele é por Noemi, que era serva fiel, e o amor dele por Ruth, de ver que ela, sendo estrangeira, não deixou a sogra, não deixou. Assim, obra de justiça, obra piedosa, o amor, verdadeiro amor, a suprema excelência da caridade. Aqui, que obra piedosa, o cuidar da sogra. O Senhor cuida das pessoas assim. Abriu os olhos de Ruth e de Noemi, quando viu esses argumentos dela e viu ali o amor da nora, abriu os olhos e parou de insistir para que ela fosse embora. Abriu os olhos espirituais dela, revelando, ela que vai cuidar de você, né? E ela nem parou de insistir
de instar ela a ir embora para a família dela. Permitiu que ela acompanhasse e voltasse com ela para Belém de Judá. Vamos juntas, nós duas, uma vai cuidar da outra. O Senhor abriu os olhos de Noemi, levantou dela daquele abatimento, porque ela estava, se eu segurar as meninas, vou me sentir mais culpada, elas vão ficar comigo e o futuro delas. São estrangeiras lá em Israel, em Belém de Judá, como seriam tratadas? Quem iria acolhê-las? Ela estava se sentindo culpada, o pesar dela era maior, a sorte das duas noras. Mas o Senhor levantou ela desse abatimento, que ela já estava bem amargurada. O Senhor ama o justo, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva. Guardou as duas viúvas aqui no seu propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, estão sob o seu propósito. O Senhor cuida, o Senhor cuida nesse amor. E o amor foi expresso aqui pela boca de Ruth. Não inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Ruth já tinha recebido essa fé de ver as obras da sogra, dela cultuar o Deus vivo, o Senhor Deus, o Deus de Israel. Ela, sendo moabita, ela acabou vendo essa fé e adquiriu a fé da sogra e estava tomando posse, porque ela confessou: o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela sabia que o povo dela, a partir de agora, iria ser o povo hebreu, o povo de Israel, o Deus de Israel. O Senhor Deus, o Deus vivo, que ampara a viúva, que guarda o estrangeiro. O Deus, Senhor de toda a terra. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, elas lhe diziam: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Olha, Noemi estava ainda combalida, ela estava triste, porque ela servia a Deus, era fiel ao Senhor, mas ela ainda estava sem entender a prova que veio, o luto ali, estava forte ainda, o marido dos 2 filhos. Talvez ela pensasse: por que eu fui para Moab? Por que eu fui peregrinar nessa terra? Porque na busca de alimento para minha família, meu marido foi, pão, ali eles perderam, Deus levou eles ali, nessa terra. O que poderia passar na cabeça dela, no coração dela, frágil, agora viúva, de uma mulher? O que pode pensar? A família dela não existia mais. A família dela agora era ela e a nora, a Ruth, mulher cujo nome Ruth vistosa, mas uma menina piedosa, com coração genuíno, que tinha um amor ágape no coração e que estava pronta de imediato a cuidar da sogra. Mulher virtuosa era Ruth. E ela disse para as amigas de Belém de Judá: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar. Ditosa, ela partiu ditosa, feliz, farta. Porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Não é? Ela pediu para chamar ela de Mara. Mara significa a amargura. E alguns falam: estou passando por muitas maras, muitas provas. Era a condição de Noemi. Ela estava passando por muita luta. Ela estava ferida, angustiada. Ela estava bem abatida nessa prova, nesse sofrimento. Porque a luta, a prova, nos cega, nos deixa assim. O que aconteceu depois do sepultamento dos nossos entes amados? E assim, só depois de muitos dias, o que aconteceu? Como veio essa morte? Não é? E agora, o que vai ser? Como que vai acontecer? De onde vai vir meu sustento? Mas o Senhor Deus, o provedor,
que tem um propósito. Ele guarda a viúva, ele sustém o órfão, a viúva, guarda o estrangeiro, né? Ele faz justiça aos oprimidos e dá pão aos famintos. Davi fala: fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão, ainda que peregrina por alguns lugares, países, terra, mas o pão o Senhor prepara, não falta o pão na mesa. Sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E cuidou aqui de Ruth e Noemi. Elas voltaram para Belém de Judá, que Belém é a casa do pão. E Noemi estava entre os dela, que essas mulheres foram lá, né, serem solidárias com Noemi e com Ruth, né? Quando ela chegou na cidade, elas foram lá receber, né? Se comoveu, a cidade se comoveu, as mulheres tiveram empatia pelo luto dela, por aquela dor. Estavam ali, sogra e nora, viúvas, ambas viúvas, né? E Noemi ainda amargurada, ressentida, dolorida pelo luto, pelo que aconteceu, né, se expressou: ditosa, eu parti, saiu de lá bem feliz, quando o Senhor me fez voltar pobre, porque assim, não é? Hoje nós estamos bem, amanhã talvez não sabemos o amanhã. Hoje Deus nos põe bem nas nossas mãos para que possamos ajudar alguém amanhã. Talvez essa pessoa que nós ajudamos hoje estará nos ajudando, intercedendo por nós, orando pelas nossas famílias, não é? A gente não sabe, numa casa nora e sogra, uma ajudando a outra, nós não sabemos quando vem enfermidade, o desemprego, e quantas coisas podem vir, né? O Senhor, Ele nos prova, a gente fica assim, não ficamos atados, podemos ficar abatidos diante da prova, caídos, atados, encarcerados, porque as consolações do Senhor, Ele nos livra disso. O amor dEle, Ele vem e rega o nosso coração. Ele envia a igreja do Senhor Jesus, as irmãs que visitam a igreja, a obra da piedade, irmãs que têm esse dom do amor, piedosas, que chegam lá e vê que está o desemprego, que está faltando algo. Uma mulher que acabou de ter filho, uma jovem, que estivermos fazendo a visita, mas já vamos lá ajudar a limpar a casa, ajudar a dar banho no bebê, a cuidar, ver o que precisa, o que está faltando, a fralda, o alimento, o sabonete para o bebê, a banheirinha, o que precisa, o leite caro, se ela não está podendo amamentar. A fé e obras andam juntas. E com esse amor, como Ruth expressou, não me inste para que te deixe, me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que for, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E esse amor, como essas mulheres chegaram também, como Ruth teve, solidária essa luta. Elas estavam ali querendo amparar Noemi. Olha, você não está sozinha. Essa sororidade entre as mulheres é tão raro nos nossos dias. Mulheres se unirem uma pela outra na mesma causa, empática, não é? As mulheres sofrem muitas violências e a cultura da nossa terra, a sociedade se acostuma a ver mulher sendo ferida, machucada, e é mais uma que foi, não é? Não pode. E a gente tem que estar nessa empatia por essas causas, por essas mulheres. Quantas mulheres na nossa igreja sofrendo, as mulheres da nossa casa, nossas filhas, nossas noras, que estão sofrendo. Que Deus permita que nós possamos ser amigas delas, em unidade, essa sororidade, união. Às vezes, vamos orar, coloca muitas mulheres orando, aquele ajuntamento, vamos orar, vamos buscar, né? Dá um nome de círculo, mas esse círculo, se agora o Senhor não está ali, em cada coração, em unidade de amor, intercessão, as orações não sobem, não vão subir. E se é uma oração que Deus vem buscar e atende, é quando a mulher se postra de joelhos.
3, 4 mulheres prostradas, piedosas, com o dom do amor, intercedendo pelas vidas, pelos lares, pelas famílias, pelas nossas mulheres, nossas filhas, as nossas noras. O céu se abre, o Senhor vem, porque é a união. Posso ter ajuntamento de 40, 50 mulheres, 100 mil mulheres no encontro, mas se o dom do amor não está ali, se quando acaba essa reunião, cada uma vai para sua casa, ela foi despedida, ela esteve ali para cumprir aquela agenda de eventos, de reunião de mulheres, não é? Chá de mulheres, mas não tem a sororidade, não tem o amor, não tem a piedade, o exercício da piedade não está ali naquele meio, não vem aquilo, aquela expressão de amor, de devoção. Não me inste para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que for, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, Senhor, o que bem me aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Não é? Para nós, povo de Deus, a morte, ela separou dos nossos entes amados, mas é uma separação passageira, porque quando o Senhor Jesus voltar agora, iremos encontrar com aqueles nossos amados que Deus levou, recolheu. Eles estão com Jesus, estão nos braços do Pai. Então, o luto, a dor é imensurável. Só Jesus consola a dor do luto, da perda, mas nós sabemos que só está o corpo naquele lugar sepultado. A alma está com Jesus. Nós vamos encontrar com eles. Os mortos serão arrebatados primeiro, como fala a palavra dos seus Tessalonicenses. Nós vamos se juntar com eles. Vamos ver eles com corpo novo, ressurreto, sem enfermidade, sem dor alguma. Iremos encontrar com eles nos ares. Vamos estar para sempre com o nosso noivo, o Senhor Jesus, aquele que cuida de nós. O noivo que Ele não nos deixa, Ele que não nos larga. Se nós ficarmos infiel a Ele, Ele permanece fiel. Ele não nos deixa, Ele não nos despede. Ele fala, não te deixarei, não te desampararei. Ele morreu por nós, Ele provou o seu amor ali na cruz do Calvário. A igreja do Senhor Jesus que alude aqui nessa passagem, a mãe igreja, que possa estar sempre orando pelas mulheres, pelas noras, pelas filhas, pelas crianças, meninas, as meninas dos olhos do Senhor Deus, num mundo tão violento, quando o homem não preserva a vida da mulher, mas que a igreja do Senhor Jesus, a mãe igreja, pela palavra do Senhor Deus, possa guardar essas mulheres e essas meninas debaixo do refúgio do Senhor, no campo do Senhor Deus, nas terras do Senhor Deus, a vinha deliciosa do Senhor possa estar guardada, porque o Senhor é que te guarda, o Senhor é que guarda todas as mulheres, as meninas, as jovens, o Senhor que guarda, e guarda nesse amor, nessa caridade, porque Deus é piedoso, Ele é benigno. E permita eu compartilhar um testemunho com vocês rápido, não vou me estender mais. Eu tinha uma irmã que, no momento mais difícil da nossa vida, desemprego, tudo, um momento muito difícil de enfermidade, desemprego na minha família, ela chegou uma vez e trouxe alimentos, uma irmã piedosa, e nós estávamos, não tinha mais nada, o armário não tinha mais nada, e ela chegou à noite e trouxe alimento, e trouxe uma coisa que era impossível a gente comer, frango, trouxe carne, tinha uma carne junto, porque você glorifica a Deus que viu o arroz e o feijão na cesta básica, não é? O óleo, veio o leite e veio o frango, carne, e ela falou para mim, à noite, vou embora e você faz uma carne para as meninas, faz essa carne para suas filhas, a janta. E na sacola, numa das sacolas, tinha um pãozinho, a manteiga, que a gente não sabia o que era comer pãozinho, o pão quentinho veio, e aquilo que
eu tinha muita vontade de comer, fazia tempo que eu não conseguia, não tinha dinheiro para comprar, que eu estava com muita vontade, era alface. E tinha 2 pacotes de alface lisa. E aquilo que o desejo do meu coração, o Senhor honrou. E ela colocou ali na cesta. Mulher, né? A mulher sabe assim. E numa sacolinha à parte tinha o alho, a cebola para temperar a carne. Aquilo ali foi o chocolate, viu até chocolate e bolacha. Para as crianças veio, para as meninas chocolate. O leite, que é tão caro. E ela acabou, assim, o café não veio, mas ela pediu desculpa que não tinha um café, porque ela falou que tinha na casa dela, ela montou uma cesta e levou. E chegou a noite, e quando ela falou assim, olha, já despedi no carro lá, parente dela, que foi levar a cesta, e ela tirou R$50 e me deu na mão, compra o café. Eu olhei aquela nota, eu não conhecia mais o que é ter dinheiro na mão. Quanto tempo sem emprego, sem dinheiro, sem nada, eu não sabia mais o que era aquilo. Não tinha um crédito no banco, tem cartão, mas a conta está 0, R$50. Existe esse dinheiro, existe R$50. Meu Deus, não é? Eu peguei aquele dinheiro, olha, e guardamos, porque depois veio um servo de Deus e trouxe uma cesta básica com café e com muitas coisas, frutas, legumes. Esse dinheiro ficou guardado, eu olhava assim, existe dinheiro, R$50, não é? Foi uma bênção, Deus usou uma mulher piedosa. Somos amigas até hoje, e assim ela me liga, numa visita, a mãe igreja, visitando, e ela passou a cuidar da minha família. E quando Deus abençoou, preparou e nos trouxe para cá, eu falei, olha, vem nos visitar, não é? Antes de vir embora, que Deus já estava preparando, eu falei para ela, olha, depois que a gente chegar lá, se instalar, eu vou ver se tiver um lugar para você dormir, mas de um jeito, né? Compra um colchão, você dorme conosco, mas você fica conosco. Você não vai ficar uma visita rápida, vai ficar alguns dias para descansar conosco nessa cidade que o Senhor preparou. E ela pegou e falou assim, não se preocupe, minha irmã, se tiver um lugarzinho ali, se eu ponho uma toalha de banho e eu durmo do seu lado, só para a gente conversar, orar juntas e ficarmos juntas. E aquela devoção, aquele amor, assim, onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei, o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É o meu povo que está conosco, é na alegria e na dor, na comunhão, a irmandade, a comunhão, a obra da piedade. É os homens piedosos, as mulheres piedosas, que têm o amor genuíno, a suprema excelência da caridade, que faz essa obra maravilhosa de estar com você na alegria e na dor, principalmente na dor, na enfermidade, na morte. Não é só estar lá no sepultamento, no velório, mas depois da morte, assistir essas viúvas, como Noemi e Ruth, foram assistidas, foram paradas quando chegaram na cidade. E essa irmã me manda mensagem até hoje. Irmã, eu te amo, como você está, como está a família? Todos os dias de manhã, a mensagem de bom dia, boa noite. Me manda, compartilha comigo a palavra de Deus, não é? Porque estamos nessa cidade sozinha, estamos com Deus, não conhecemos ninguém, estamos amparadas pelo Senhor Deus. E ela sempre está orando para que Deus prepare para que eu possa visitar. E Deus preparou um quarto, falei para ela, vai ficar no meu quarto, melhor, roupa de cama, passadinha, quentinha, vai ficar, ela não vai precisar pôr a toalha. Eu vou poder retribuir o frango que ela entregou, a carne que ela deu, o alface, o pãozinho, retribuir, não é? E porque em oração ela intercede pela minha vida, e essa troca
esse compartilhamento em oração. É a mulher de Deus que ora e busca. E essas intercessões, essa união, essa sororidade entre as mulheres, as irmãs, que é tão lindo, né? Que é agradável, que o Senhor fala, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união, né? É como o óleo sobre a nossa cabeça, e ali o Senhor ordena a vida para sempre, como ordenou a vida para Ruth e Noemi. O luto foi embora, o capítulo passou, mas Deus cuidou delas. E 22, assim botou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Esse amor é que Ruth teve pela sogra, cuidando dela, esse amor expresso aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, que fala que o amor exercido por pessoas piedosas, mulheres de Deus que oram, que intercedem, não é? Que devemos aplicar esse amor na nossa família, na nossa vida, para as mulheres da nossa casa, as mulheres da nossa igreja, mãe, né? As irmãs que oram pelas nossas vidas, as irmãs da obra da piedade que atendem tantos necessitados, que estão sempre cozinhando, fazendo, limpando a igreja. Esse amor, a suprema excelência da caridade, registrada aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, que fala, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como o sino que tine. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, ela é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. E essa caridade que estava a suprema excelência, essa caridade, esse amor genuíno, ágape, no coração de uma mulher piedosa, Ruth, piedosa, o nome é vistosa, não é? É Ruth, que era uma mulher virtuosa, como está em Provérbios, capítulo 31, mulher virtuosa. O seu valor é muito excede ao de rubis. Né? Mulher virtuosa, quem achará, né? O seu valor muito excede o de rubis. A mulher virtuosa. Noemi teve essa nora, Ruth, virtuosa, cujo nome é vistosa. E ela não teve por prazer, por primazia o interesse dela. Ela não teve, ela preferiu assim, eu vou abrir mão dos meus interesses, eu poderia botar para meu pai, para minha mãe, mas eu vou ficar aqui com a minha sogra, eu vou cuidar dela. Né? Está no momento mais difícil, não folga com a injustiça. Estou vendo que tudo está faltando naquela casa, daquela irmã, né? A verdade é essa, eu preciso cuidar, eu preciso assistir essa família, eu vou fazer com aquilo que eu tenho. Né? Aquela irmã que nos ajudou, o que ela foi pegando, tudo que ela tinha em casa no armário dela e montou a cesta. Né? Ela fez aquela justiça, praticou aquilo que é os cuidados com o necessitado, com os pobres e os domésticos da fé. Principalmente os domésticos da fé, toda a obra, mas principalmente os domésticos da fé, porque se nós não cuidarmos da nossa igreja, dos necessitados do povo de Deus, estamos negando a nossa fé. E
Ruth tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ela passou a crer no Deus de Noemi, esperou o tempo e caminhou aquele caminho, aquela estrada. Por quantos dias será que elas viajaram? A Bíblia não fala, mas de Moabe até a terra de Belém de Judá, suportou esse caminho, mas uma tinha outra, sororidade entre sogra e nora. E foi essa maravilha, a suprema excelência da caridade, o amor perfeito, o ágape, que é sofredora, é benigna, né? É benigno, esse amor benigno, o benefício do Senhor Deus, né? É tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, o amor nunca falha, né? Ele nos alimenta, nesse abatimento que estava Noemi, nessa amargura da alma dela, que ela falou, chame de Mara, nessa angústia, nesse pesar. O amor de Ruth aqui, a companhia de Ruth acabou influenciando ela. E esse amor entre irmãs, não é? A minha filha, quando ela fala assim, jovem, né, orando para que Deus prepare um esposo para ela, e ela já fala, vou ter filhos, vai ser assim, ela já escolheu o nome dos filhos e ora nesse sentido, e Deus, aí eu falo, mas vai me deixar e vai me tocar já pelo noivo? Eu acabo fazendo uma chantagem emocional, né, que acabo pecando, depois eu peço perdão para Deus, assim, porque sou pegada com ela, né, aquele apego, não é? Então normal, tá orando, pedindo para Deus preparar o esposo, o marido para ela, um homem de Deus benigno, como Deus preparou Boaz para Ruth, né, que fala com a mulher benignamente, que não comete nenhum tipo de violência com a mulher, violência psicológica, patrimonial, moral, física. Então, que nossas filhas possam ser entregues para esses homens que falam benignamente com elas. Não é? A oração da igreja, a oração das irmãs, a oração das mulheres de Deus, fiéis a Deus, intercedendo pela vida das mulheres, das jovens, das meninas, que possam ter um esposo, como Jesus trata a igreja, que fale ao coração benignamente, que trate a mulher com respeito, né? Que trate a mulher com benignidade. E a minha filha fala, eu te amo, mãe, eu te amo. E eu vejo isso nos olhos dela quando olha, e ela fala, se você não fosse a minha mãe, ela fala, você é a única mulher que eu amo. Eu falei, eu sou tua mãe, né? Lógico, eu sou tua mãe. Não é reivindico, tem que me amar, né? Cobro, não é? Porque nada é forçado pelo Espírito do Senhor. Até esse sentimento do amor é bem de Deus. Até alguém te perguntar, tudo bem com você? Como você está passando? A Bíblia fala que às vezes Deus não permite nem que alguém te pergunte, tudo bem? Você recebeu um bom dia por uma rede social verdadeiro, alguém que fala como você tem passado, como está a sua pessoa, como está a sua alma, porque os status da vida aí nas mídias se vê status fakes, que é tudo plantado, não é? A circunstância, eu tenho isso para postar. Esse é meu status, mas o status da alma, a alma vazia ali, as maras da vida, as angústias pesadas, os lutos, a perca. Quem que pergunta para você depois do sepultamento, depois aquele luto que dura anos, que às vezes você não quer sair desse luto, desse encarceramento, esse luto, as vestes do luto, a dor, a ausência, que é a ausência aparente. Estaremos com ele, para que não tenha essa esperança de que não vai estar com o seu ente amado. A dor do luto é cruciante, não é? É um câncer na alma que mina, que não tem como deixar você. Só o bálsamo de Jesus para tirar essa dor, para consolar, atenuar assim essa perca, não é? E a minha filha fala, se eu visse você na rua, mãe, eu adotava você.
eu iria trazer você para casa, para colocar por aqui, eu iria cuidar de você. Ela fala isso, eu falo, então tá bom. Falei, quando o dia que você casar, eu vou falar isso pro meu genro, que eu já chamo em oração eles de filhos, são meus filhos amados, né? Eu espero que meus genros sejam filhos para mim. E a minha outra filha, eu tenho um particular com ela, quando eu vou orar, eu estou dobrando o joelho, ela põe um dedinho e a gente ora com um dedinho, né? Uma perto da outra é o dedinho. Se não tem um dedinho, tá faltando. Então a gente se posta de joelho agradecendo a Deus, né? Dos momentos, todos os momentos que a Bíblia fala orar sem cessar, mas de dedinho. A outra já pega todos os meus dedos. Então cada uma tem um particular, não é? De como se possa em oração, né? Então a gente já sabe essa união entre nós mulheres, que não precisa falar nada, já pega a causa, o mesmo Espírito que opera, Espírito Santo que opera de amor, de consolo, de cuidado, de fidelidade, que Ruth expressou aqui como com a sogra. Esse Deus maravilhoso, não é, que usou Ruth para cuidar da sogra Noemi. Quando ela fez essa petição, a partir daí, não me instes para que te deixe, me obriga a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E ali chegou 22, em 22, assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Olha, elas chegaram a Belém, cujo nome significa casa do pão, no princípio da cega da cevada. Ou seja, houve um plantio, não é? Estavam cegando e tinha colheita, então haveria alimento. Elas não iriam mais passar fome. Estava entre os delas Noemi e trouxe a estrangeira Ruth, a Moabita, mulher virtuosa, mulher piedosa, benigna, fiel à tua nora, não desamparou ela, cuidou dela até chegar em Belém de Judá, confirmando aquilo, o propósito do Senhor, que já em Deuteronômio já fala, né? Deuteronômio capítulo 10, versículo 18, já fala que Deus faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros, eles dá alimento e roupa. Glórias a Deus. Deus já alimentando, sabia. Elas chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Voltaram para Belém de Judá, onde tem uma cultura já que cuida, o povo de Hebreu é instruído a cuidar das viúvas. O Senhor Deus exorta muito, adverte muito quanto o cuidado dos órfãos e das viúvas, não é? A Bíblia nos traz muito passagem com o Senhor, nos instruindo o povo dele. E ele requer de quem não cuida dos órfãos e das viúvas. E a exortação para a igreja do Senhor Jesus, nesse presente século, o cuidado com os órfãos e com as viúvas. E Deus assim cuidou. Depois ele proveu o provedor, o Senhor da providência, o Senhor Deus onisciente, onipresente, ele proveu para Ruth, o provedor Boaz, que falou com ela benignamente. E depois no capítulo 2 vocês podem meditar, ele fala ali com ela. E Boaz, ele era parente de Noemi, foi o remidor dessa família, e ele cuida, se casa com Ruth no capítulo 4, e dali nasce Ruth dá luz a um herdeiro chamado Obed, e Noemi ela vai dar um testemunho que Deus vai restaurar a vida dela, consolou ela nessa velhice, quando ela está com o filho no colo de Ruth. Então a mara dela, a agonia dela, a angústia dela foi dissipada tudo quando nasceu o herdeiro de Ruth com Boaz, não é? E
É muito linda essa história. É muito bonita quando se deu o casamento dos dois, que foi tudo um preparo, Boaz sendo o resgatador e o provedor. E nisso ele cuidou de ambas, de Ruth e Noemi. Né? E de Obed vem a descendência de Davi, do rei Davi, ungido do Senhor, amado de Deus e do nosso Senhor Jesus. E por término agora, eu despedindo, eu deixo a leitura, voltando aqui no capítulo de Ruth 1, 17, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem me aprovesse, e outra coisa que não seja a morte me separará de ti. E no Senhor Jesus, quando nós estamos no Senhor Jesus, nem a morte separa. Aqui Deus não permitiu que a morte separasse as duas servas dele que ele guardou dentro do propósito dele, Ruth e Noemi. Noemi, a serva de Deus, que Deus tinha esse propósito, e Ruth guardou, trouxe ela, Moabita, para viver em Israel, em Belém de Judá, porque Deus já tinha um propósito ali dela, do ventre dela nasceria a semente, a raiz que iria vir o Senhor Jesus, não é? E Romanos fala que nada nos separa desse amor de Deus, esse amor que une. E esse amor do Senhor, como o amor expresso aqui por Ruth, que uniu as duas, que cuidou, que foi fiel, onde quer que você for, eu irei. Onde quer que pousares, eu pousarei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. É o amor de Deus derramado em nossos corações pelo seu Filho Jesus, que morreu por nós. Em Romanos fala, cântico de vitória, Deus é por nós. Se Deus é por nós, olha que Deus guarda em tempo de fome, no luto, Ele guarda nossas almas, Ele guarda em todos os tempos. E fala aqui, Romanos capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Né? Quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos condenará? Nossa condição, a fome, o luto, que vai nos condenar, nos relegar a uma situação de mara por todo o tempo, por toda a vida. Né? O Senhor está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus é o nosso intercessor. O amor dele está aqui no nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus, pela presença. O bom Consolador se faz presente no nosso coração, entre nós mulheres, intercedendo e orando pelas mulheres da nossa família, as mulheres da nossa igreja. E no 35, o que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque sou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nem a morte nos separa do amor do Senhor Deus. Nem a morte persiste nesse amor perpétuo do Senhor nosso Deus. Ela nos leva à presença do Senhor. Veremos o nosso Salvador. E para os que estão lutados, perderam seus entes amados, que eles foram levados pelo Senhor Deus, que estão guardados no Senhor Deus. A morte ela é uma separação, eles foram antes. Uma separação
temporária. Um dia estaremos com eles, agora para sempre. Estaremos com ele, é a promessa do Senhor Deus. Quem nos separará desse amor? Quem nos separará? Esse amor aqui posto no coração de Ruth não separou ela da sogra. Ainda que ela disse, peticionou, declarou nessa sustentação oral linda, sem réplica, sem tréplica, não tem argumento contrário contra o que ela falou. Não é? Onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E a morte não separou as duas. E aprove o Senhor que ele fez. Direcionou o caminho delas, guardou elas no caminho de volta para Belém do Judá, e elas chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Não é? As estradas que você andou, que você percorreu, que você peregrinou, Deus está trazendo você de volta para a casa do Pai, para Belém, para a casa do pão. Aqui tem o pão da vida, a casa do Senhor. Tem a oração, tem o amor da igreja, tem o amor de Jesus, tem a palavra do Senhor, alimento para a tua alma. É o princípio da cega. O Senhor vai começar a colher os frutos, esse plantio. O Senhor da seara está e te trouxe no princípio da cega para te alimentar, para cuidar de você e para você colher boas espigas. É o campo do Senhor, é o campo, é a terra do Senhor, a igreja do Senhor Jesus, o campo de amor florido. Ele vai te guardar nesse campo. Tem espigas, tem alimento, tem vestes, tem óleo de alegria, vestes espirituais, um anel de concerto, o concerto da vida que o Senhor fez para contigo, e o concerto da vida eterna. Aliança do Senhor, não é? Nessa fidelidade, porque o Senhor não pode se negar a si mesmo, Ele é fiel, Ele prometeu, Ele cumpre. E Noemi, que falou, de todos eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, o Senhor exaltou ela depois, quando Ruth se casou com o provedor Boaz, homem de Deus, homem benigno, que cuidou de Ruth, e por consequência Noemi ficou sob esse abrigo, não é? Sob o abrigo dessa união, Ruth e Boaz, e ele cuidou dela e ela foi feliz, passou a ser ditosa quando já estava com a herança de Ruth, Obed, cuidando. E Deus abençoou, guardou essas duas viúvas, né? Porque Deus faz justiça aos órfãos e às viúvas. Ama os estrangeiros, eles dá alimento e roupa. Uma estrangeira, uma moabita, que cuidou de uma mulher do povo de Deus, do povo de Israel, da terra de Belém de Judá. E que eu deixo para vocês essa que edificou muito a minha vida, essa sororidade, essa união entre as mulheres, né? Como Ruth cuidou da sogra, as mulheres que foram lá receber Noemi, né? Que ampararam ela, que foram solidárias com ela, empáticas com a dor, com o luto delas, das duas. As duas viúvas foram amparadas quando chegou em Belém, Belém, terra de Judá, a casa do pão. Casa do pão. Chegaram na casa do Senhor Deus, voltaram para a casa do Senhor. Aqui tem pão, não falta nada. Que nós possamos, em sororidade, em fidelidade, exercitar essa obra de piedade, o amor verdadeiro, a excelência da caridade, que é suprema, porque depois que tudo for embora, a caridade fica, o amor que fica, o dom do amor, que possamos pedir para o Senhor esse dom do amor para cuidar das nossas mulheres, das nossas filhas, das nossas netas, das nossas amigas, das nossas mães,
as nossas sogras, porque a caridade nunca falha, o amor nunca falha. O amor cobre uma multidão de transgressão, o amor é que prevalece. Esse amor, uma pela outra, por nossas filhas, por nossas noras, o amor pela irmandade, o amor pela igreja do Senhor Jesus, esse amor derramado por Jesus Cristo no nosso coração, que fala em Romanos, no 8, versículo: quem nos separará do amor de Cristo? Tendo esse amor, nada nos separa. A morte não separa. Nenhuma tribulação, nenhuma angústia, nenhuma perseguição, fome, nudez, perigos, para nada nos separa desse amor, né? Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, o amor genuíno, a suprema excelência da caridade. E este é o sinal dos que seguem a Jesus Cristo, a unidade da igreja, o amor exercitado através da piedade. E Ruth, Noemi teve, Deus abençoou Noemi com essa nora, uma mulher cujo nome significa vistosa. Ruth, uma mulher virtuosa. Mulher virtuosa, como diz o provérbio. Quem a achará? O seu valor muito externo de rubis. Deus achou, ele já tinha ela. Desde o ventre da mãe dela sabia, para aquele tempo ele ia cuidar da serva dele fiel. E ela foi justa, feliz, cuidando. Ela foi fiel nesse pouco, Deus preparou muito para ela. Deu essa mulher virtuosa para Boaz, o homem benigno, homem de Deus, que depois vocês leem no 3 e 4, ele testifica que ela é uma mulher virtuosa e ele passa a interceder pela vida dela. E os dois constituíram família, muito linda a história dos dois, e que vocês possam meditar para o vosso livro espiritual. E eu deixo para vocês essa palavra do livro de Ruth e Noemi, e esse exemplo de sororidade, excelência da caridade, sororidade, que é a união entre as mulheres, né? A união fiel entre as mulheres. A palavra sororidade é um amparo, uma amparar o outro em oração, a benignidade para com as mulheres, exercer a piedade que provém de corações piedosos, amorosos, fiéis ao Senhor Deus, que cuida. O amor cuida, ele não machuca, o amor cuida, protege e está em todos os momentos, na angústia, na dor, em todos os momentos e principalmente na dor. O amor, como fala, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade, o amor nunca falha. Que Deus vos abençoe e vos guarde nesse dia 15 de outubro, terça-feira de 2024. Que Deus vos abençoe e vos guarde, mulheres virtuosas, honrosas, dignas. Que Deus vos guarde nesse amor, esse amor do Senhor Deus, esse amor verdadeiro que está em Jesus Cristo, que ele possa ser derramado em vossos corações, o amor que guarda, que cuida, o amor fiel, que nunca nos desampara. Fiquem guardadas nesse perfeito amor, amor do Senhor Deus.